O concelho com rendimentos mais baixos do país fica no Alentejo. Em Odmira, as famílias ganham em média cerca de 13 mil euros por ano. Foi o único onde o valor diminuiu. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O código postal ajuda a conhecer a taxa de mortalidade, mas não é fatal como o destino. Sim, sabe-se que quem vive a norte tem uma probabilidade de morrer antes de chegar a velho que chega a ser metade de quem vive a sul. Mas quando se estudam as razões para que as coisas sejam assim, ficamos a saber igualmente que as condições socioeconómicas explicam uma parte, que um Serviço Nacional de Saúde muito desigual explica outra parte e, finalmente, o estilo de vida explica o que falta. Ou seja, a repetição desse padrão é vista como preocupante e um alerta vermelho porque mostra que o Estado não está a fazer o que lhe compete, não há equidade nas políticas públicas. Se há maior prevalência de obesidade, diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, bem como consumos historicamente mais elevados de álcool e tabaco no sul e ilhas, é preciso investir nessas regiões do país em mais prevenção e melhores cuidados de saúde. Exemplo, em Barrancos, o concelho com a taxa mais alta, há um único médico de família durante a semana para os 1.415 habitantes. Açores, Madeira, Alentejo e Algarve têm as taxas mais altas de mortalidade e os concelhos com piores indicadores chegam a ter o dobro da mortalidade, comparando os que têm taxas mais baixas como Mogadouro, Braga e São João da Madeira. Neste episódio, conversamos com a jornalista Raquel Albuquerque, que escreveu sobre este tema no Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Raquel Albuquerque! O lugar onde vivemos em Portugal determina, de alguma forma, em que altura da vida vamos morrer? Olá, Paulo. Então, a ver pelos dados, sim. Ou seja, o lugar onde vivemos tem de facto peso na mortalidade. E isso significa que há concelhos no país onde a probabilidade de morrer mais cedo é mais elevada do que noutros. Aqui o que interessa também é que esses padrões geográficos repetem-se ano após ano. O indicador estatístico que nos mostra esta realidade é a que nós chamamos a taxa de mortalidade padronizada e que tem uma característica específica porque é uma taxa que é ajustada para eliminar o efeito da idade, ou seja, o efeito do envelhecimento na mortalidade, não é? E é isso que nos permite comparar de uma forma mais equilibrada os concelhos e a sua mortalidade, porque ao retirar este peso das idades, no fundo nós estamos mesmo a olhar para o que são as desigualdades estruturais. O que é que o contexto implica na vida das pessoas? O que é que o contexto implica, é isso. Morre-se mais a sul que a norte e qual é a diferença entre o concelho com a taxa de mortalidade mais alta e o concelho com a taxa de mortalidade mais baixa? Nós, de facto, se olharmos para o país, o que vemos é que nas ilhas morre-se mais, portanto estas taxas são mais altas do que no continente. E se olharmos para o continente, percebemos que Alentejo e Algarve têm também taxas mais altas do que nas restantes regiões do país. Aliás, ou seja, quanto mais a sul, pior, não é? Considerando que as ilhas estão a sul. Marca ali um bocadinho uma fronteira. Além deste contraste, há de facto uma amplitude, uma diferença muito significativa entre concelhos. Isso significa que o município com a taxa mais alta tem o dobro do município que tem a taxa mais baixa. E aqui, mais uma vez, o que é preocupante também aos olhos dos especialistas é que isto é um padrão que se repete. Não é um ano específico que isto acontece. É esta magnitude, esta diferença, esta distância entre o melhor concelho e o pior concelho em termos de mortalidade mantém-se sempre. Então quer dizer que não se está a fazer o que tem de ser feito, não é? Exato, alguma coisa está a falhar de forma sistemática. Olhando para estes concelhos, estavas a dizer entre o dobro de
taxa de mortalidade. Como é que se caracteriza a vida nestes concelhos, usando 2 exemplos que tu usas no teu texto? Um é Barrancos, que é onde é mais fácil morrer, vou dizer assim, para facilitar a linguagem, e outro é São João da Madeira, que não é o concelho onde se vive até mais tarde, mas está entre os primeiros, não é? Sim, o caso de Barrancos, de facto, que nos dados para o triênio de 22-24 é o que tem a taxa pior. O que consegui perceber também em contacto com a autarquia é que há um médico de família, é apenas um médico de família no concelho, e esse médico de família aponta alguns problemas de saúde, e que em alguns casos obviamente estão por trás também dessa mortalidade, como AVCs, os infartos de miocárdio, casos de pneumonia, casos de cancro de pulmão, cólon, mama. E quando olhamos para o plano local de saúde, o Baixo Alentejo, que é a região não só onde está Barrancos, mas também onde estão outros concelhos que têm muito mau desempenho neste indicador, neste plano é reconhecido que ali na região de Baixo Alentejo há uma prevalência maior do consumo de álcool, tabaco, droga e isso acima da média nacional. Portanto, há aqui esta componente de facto que acaba por ter peso na mortalidade. Depois, no outro extremo está, por exemplo, São João da Madeira, como disseste, não é o concelho que tem a taxa mais baixa, é o terceiro, em primeiro lugar está Almogadouro, mas São João da Madeira, a autarquia, neste caso, destaca, por exemplo, a aposta que tem feito nos cuidados de saúde, sobretudo no caso da população mais envelhecida e de menores recursos, e também fala muito numa rede de cuidados primários que é muito próxima e sólida e próxima da população. Estes vários aspectos são os aspectos que depois os especialistas me referem como aqueles que estão por trás, em geral, destas desigualdades de saúde entre concelhos. Portanto, as coisas acabam por bater um bocadinho umas com as outras. Tu há pouco estavas a referir que esta desigualdade entre concelhos está estável, portanto não diminui, não aumenta, e também o padrão é o mesmo, não é? Mais a sul e menos a norte. Sim, aqui uma característica também no fundo deste trabalho e das conclusões que daqui saem, não é necessariamente a identificação de um novo padrão, é a identificação de um padrão que se repete, nomeadamente esta distância entre os concelhos e este padrão geográfico, quando vemos quais são as regiões com as taxas mais altas e mais baixas, e é por se repetir de forma sistemática este padrão que os especialistas, no fundo, alertam para algo preocupante. Mais uma vez, como dizia, algo que não está a ser feito e algo que deveria ser feito. Isso quer dizer o quê? Que a solução para esta diferença do código postal, como refere, aliás, uma das pessoas com quem falaste, passa obrigatoriamente por discriminar de uma forma positiva o investimento público e aplicá-lo onde se morre com mais facilidade, não é? Sim, exatamente. Um dos especialistas com quem eu falei, que é o professor Paulo Nogueira, que já estuda a mortalidade em Portugal há mais de 2 décadas, considera, primeiro, que estas desigualdades sistemáticas exigem uma resposta e que essa resposta passa por identificar quais são os locais com o pior desempenho, agir nestes locais em aspectos como pobreza energética, habitação degradada, isolamento social, alimentação e transportes, e considera que este mapa, ou seja, que estes indicadores, de facto, deveriam ser usados para priorizar recursos e políticas para estes locais, onde a probabilidade de morrer mais cedo é sistematicamente maior. Portanto, olhar para estes locais e arranjar soluções. Ou seja, o Estado não está a acudir a quem mais precisa, está a fazer o contrário. Aqueles que já têm, vai mantendo essa discriminação, dando condições a quem as tem mais. O que é que pesa na vida destas pessoas? Tu já fizeste algumas referências. Fatores é que contam mais para a morte chegar mais cedo? O consumo de tabaco, de álcool, presumo também a falta de exercício. O que é que está a pesar? Em geral, isso, os 2 investigadores com quem eu falei sublinham que há uma parte aqui de privação socioeconómica que é uma grande explicação para estes padrões de mortalidade. E há vários estudos em Portugal que de facto provam que quanto maior é a privação, maior tende a ser a taxa de mortalidade. Nós aqui estamos a falar de locais onde há mais desemprego, empregos fisicamente mais exigentes e que acabam por poder estar também associados a uma maior prevalência de doenças crónicas, de hábitos de risco, de uma pior alimentação, maior dificuldade em aceder a cuidados de saúde. Isso também leva mais a maior consumo de álcool, de tabaco, exatamente, etc. Exatamente, ou seja, onde é que é uma mistura entre as condições que existem naqueles locais, as condições em termos de sociais e económicas, as condições de saúde, o próprio acesso à saúde e, portanto, tudo isto conjugado e acumulado ao longo de anos acaba por explicar a mortalidade mais elevada em alguns locais. Para fecharmos a nossa conversa, tentar perceber se há uma diferença entre norte e sul, não é? Alentejo, Algarve
e ilhas. Há pouco falavas do emprego, de ser mais precário. Tem alguma ligação também ao estilo de vida que depois as pessoas levam no dia-a-dia, o que fazem e não fazem, praticam desporto, têm escolaridade, não têm? Há algum sobre isso? Sim, um dos especialistas com quem eu falei fala também desse peso que fatores de risco e doenças crónicas têm para explicar estes padrões. Ou seja, essas doenças crónicas como obesidade, diabetes, hipertensão, que também têm maiores prevalências, como dizias, de facto, nas ilhas e na região sul do país, ajuda também, de certa forma, a explicar estes números. São zonas também, como falámos há pouco, onde há consumos mais elevados de álcool e tabaco em alguns grupos da população, e, portanto, sim, há um estilo de vida associado, e depois aqui obviamente é difícil perceber o que é a causa do quê, não é? Mas há um estilo de vida associado às próprias condições sociais e económicas em que as pessoas estão inseridas que influencia um maior risco de mortalidade. E depois tem também a ver com a própria resposta que esses locais conseguem dar aos problemas de saúde da população. Depois a forma como se organizam os serviços todos os serviços públicos, obviamente, a começar pelos de saúde, tem uma grande diferença. Há pouco davas o exemplo dos 2 concelhos, o pior e o terceiro melhor, tem muito a ver com o que o Estado tem que fazer, uma vez mais, e que não faz para ajudar as populações mais pobres. Exatamente. E por exemplo, é referido muito esta parte do acesso aos cuidados de saúde, ou seja, haver não só em termos de proximidade, ou seja, uma distância curta, mas com capacidade de resposta, para diagnósticos precoces, para um acompanhamento deste tipo de doenças crónicas que precisam de acompanhamento, e aí, mais uma vez, isto vai variar muito concelho para concelho. Sim, num concelho que só tem um médico de família, que também tem que folgar, obviamente, claro, fica muito difícil fazer esse acompanhamento da população. Sim, por exemplo, nesse caso, e os especialistas falam também dessa densidade de médicos de família, todos esses recursos que de facto podem afetar a capacidade de resposta. Agora, mais uma vez, e resumindo aqui um bocadinho o que me deram como explicações para tudo isto, há uma mistura de todos estes fatores, não é? É difícil apontar aliás, nas próprias conversas com as autarquias, quando eu lhes perguntei, vocês conseguem perceber porque é que a taxa é tão alta no vosso concelho ou é tão baixa? Bom, têm dificuldade em dizer, olha, por esta razão específica. Podem ser de facto as condições de vida da população, podem ser locais onde as pessoas têm mais rendimentos ou menores rendimentos, que têm um tipo de trabalho que lhes permite ter melhores condições de vida. Provavelmente umas coisas puxam as outras, não é? Quanto pior, pior vai ficando, não é? Exatamente. E o contrário também, provavelmente. E portanto é de facto uma mistura de muitos aspectos, mas não é por essa complexidade que, pelo que eu também percebo aqui, falar com as pessoas com quem falei, não é por essa complexidade e multiplicidade de fatores que se deve aceitar que isto é o normal e que já acontece há vários tempos, porque tem solução. E mais que não seja, como dizia o especialista com quem eu falei, é preciso olhar para estes locais, perceber o que é que se passa de errado neles e tentar agir de alguma forma. Quem vota em André Ventura, o que é verdadeiramente o Chega, no que pode transformar-se o país se chegar ao poder. No episódio extra do podcast Entre Deus e o Diabo, Vítor Matos organizou um debate onde a cientista política Marina Costa Lobo traça o perfil dos eleitores, o jornalista Miguel Carvalho, autor do best-seller Por Dentro do Chega, conta o que é o partido, e David Diniz, que lançou o livro Como Proteger a Democracia, projeta um futuro controlado por André Ventura. Entre Deus e o Diabo, como o André se fez Ventura, é um podcast narrativo de 7 episódios da autoria do jornalista do Expresso, Vítor Matos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce.
Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.